11 advogados falharam, mas uma humilde faxineira encontrou a solução. Em apenas 2 minutos, e o que o CEO milionário fez em seguida deixou todos boquiabertos. Antes de começarmos essa história eletrizante, comenta aí de onde você está assistindo. E no final, não esquece de dar sua nota de 0 a 10 para essa história. Agora respira fundo e aproveita. Lena Morales foi chamada às pressas para limpar o chão da sala de reuniões, onde um dos advogados, completamente estressado, havia derrubado um copo d'água no meio do caos. Ela entrou empurrando seu carrinho de limpeza, usando uma camiseta desbotada do Garfield, sinal claro de que não estava planejando estar ali naquela hora. Enquanto ela se ajoelhava para limpar a poça no canto da sala, quase invisível, o caos explodia acima da sua cabeça. Damien Hayes, o CEO implacável e calculista da Hayes Lee, estava com os dedos pressionados contra a testa, olhos cerrados. 11 advogados falavam ao mesmo tempo. Apontavam dedos, citavam casos jurídicos, se contradiziam, jogavam a culpa uns nos outros. O clima era uma panela de pressão prestes a explodir. Tudo girava em torno da cláusula 38B do contrato com o grupo Renshaw. Se não encontrassem uma brecha legal, a empresa não só perderia milhões, perderia também a confiança do mercado. E para Damien, isso era ainda mais valioso. Isso aqui é uma bomba jurídica, disse um dos advogados. A cláusula está blindada, não tem saída. Damien suspirou, irritado. E pensar que vocês estudaram em Harvard, Yale e Columbia para chegar aqui com as mãos vazias. Lena se movia silenciosamente pelo fundo da sala. Seu esfregão deslizava com a graça de quem não queria chamar atenção. Fingia não escutar, fingia não ver. Mas quando olhou para o quadro branco, onde a cláusula estava escrita, cercada por anotações e garranchos desesperados, ela soltou casualmente. Isso aí não parece cláusula trancada, não. Parece mais problema de estrutura. Foi escrita ao contrário da lógica do artigo 127 do Código Federal de Contratos. O silêncio foi instantâneo, como se alguém tivesse puxado a tomada da sala. 11 cabeças se viraram lentamente, inclusive a de Damien. Seus olhos cinzentos pousaram sobre a jovem de jeans desbotado, agora ajustando o balde. Como você sabe disso? Ele perguntou seco. Lena se virou para ele, sem desviar o olhar. Porque eu li. Tá num dos livros que tenho em casa. Que tipo de livro? Direito civil e contratual. Tenho a coleção inteira. Um professor que morava no meu bairro me deu. Leio um capítulo por noite depois que meu filho dorme. Um advogado deu uma risadinha debochada. Outro, visivelmente incomodado, soltou. Com todo o respeito, esse é um ambiente profissional. Lena sorriu. O que eu disse estava errado. Porque se for só pela roupa, amanhã eu venho, de terno. Comprei um achando que era um moletom. Damien olhava para ela como quem tenta decifrar um código fora da planilha. Você estudou direito? 3 anos. Faltava um para me formar. Mas a vida apertou. Trabalhar virou mais urgente que estudar. Só não terminei o curso, mas nunca parei de ler. Ele se levantou lentamente. Caminhou entre os advogados como se ninguém mais estivesse na sala além dela. Parou a poucos passos. Repete o que você disse. Em detalhes, Lena largou o esfregão. Cruzou os braços. A cláusula 38B foi escrita com estrutura dependente do parágrafo condicional da seção 14, mas ela entra em conflito com o artigo 127 do Código Federal. Isso abre margem para anulação por ambiguidade interpretativa, especialmente se o argumento for baseado no precedente Garvin versus Dakota Energy, 2019 Silêncio. Dessa vez, nem tosse teve. Damien mantinha os olhos nela, e pela primeira vez em anos, seu rosto estava neutro, sem julgamento, sem pressa. Era como se ele estivesse vendo algo que não cabia nas colunas do Excel. Você leu o caso Garvin contra Dakota? 2 vezes. O argumento da defesa era brilhante, mas eu teria terminado com uma citação diferente.
Achei a última fraca. Um dos advogados tentou interromper. Isso não pode estar certo. A análise foi feita por especialistas. Talvez ela só esteja confundindo alguns termos. Lena deu de ombros. Então leia de novo, com calma, em casa. Está na página 197, do volume 2 da série do professor Martis. É uma boa leitura para depois do jantar. Damien cruzou os braços. Seu rosto mostrava uma mistura de incredulidade e curiosidade. Pela primeira vez naquela manhã, ele não parecia entediado, parecia intrigado. Qual é o seu nome? Lena Morales. Senhorita Lena Morales. Vamos conversar no meu escritório. Ela piscou confusa. Mas o chão ainda está molhado. Que o advogado desvie. Ou é pedir demais? A reunião terminou em silêncio. Lena, sem saber se aquilo era um castigo ou uma promoção, empurrou seu carrinho de limpeza pelo corredor com um sorriso torto. O escritório de Damien era silencioso, como se até os móveis soubessem que ali não havia espaço para ruído desnecessário. Lena entrou com o carrinho, mas o deixou do lado de fora. Ninguém mandou. Ela simplesmente sabia que, naquele momento, não era o que ele queria dela. Damien estava de pé junto à mesa, segurando um tablet. A tela exibia uma cláusula extensa, cheia de vírgulas traiçoeiras e termos burocráticos. Ele não disse nada de imediato, apenas fez um gesto para que ela se sentasse. Lena olhou para a cadeira elegante como se fosse um trono saído de um filme. Sentou-se devagar, ajeitando sua camiseta do Garfield, que parecia ainda mais deslocada ali do que um gato num tribunal. Esta cláusula aqui, disse Damien por fim, foi usada como modelo num contrato de fusão entre duas empresas de energia na Flórida. Um dos nossos advogados acha que pode ser útil. O que você acha? Lena leu rapidamente os primeiros parágrafos na tela. Seus olhos se moviam naturalmente entre as linhas. Quando terminou, recostou-se com calma e falou: Funciona. Se a intenção for confundir quem lê. A cláusula é bonita, cheia de termos técnicos, mas esconde o ponto principal atrás de 5 subjuntivos e 2 ambiguidades. É uma armadilha. E nem é uma boa. Damien arqueou a sobrancelha. Explique. A expressão transferência de responsabilidade contratual aparece antes da cláusula condicional, o que entra em conflito direto com o artigo 21 do Código Civil. Se um juiz atento ler isso, vai perceber que é omissão intencional. Você decora artigos? Não. Eu entendo a lógica por trás deles. O número é só o endereço. O conteúdo é o que importa. Damian olhava para a mulher à sua frente como se estivesse vendo uma peça de xadrez que não estava no tabuleiro até então, e de repente percebesse que era a mais perigosa do jogo. E essa? Disse ele, deslizando o tablet e abrindo outro documento. Cláusula de proteção de ativos em caso de rescisão unilateral. Lena leu por alguns segundos e balançou a cabeça. Essa já foi descartada em tribunal pelo menos 3 vezes. Tem um caso recente. Rowan versus Palms Trading, 2021. O lado que usou essa cláusula perdeu porque ela violava o princípio da boa-fé nos contratos. O juiz foi claro. Não se pode proteger ativos escondendo riscos em letras miúdas. Damien se recostou na mesa, braços cruzados. E se eu te dissesse que 3 dos meus advogados experientes aprovaram essa redação? Eu diria que eles deveriam ler mais livros e menos contratos prontos. O silêncio no escritório foi quebrado apenas pelos sons da cidade, do lado de fora. Damien, pela primeira vez em anos, parecia desarmado, mas não por fraqueza, e sim por algo bem mais raro nele. Surpresa. Admiração. Como você lembra de tantos casos? Ele perguntou, mais curioso do que crítico. Eu leio tudo em voz alta. Meu filho de 6 anos já sabe falar jurisprudência, embora ache que é o nome de um personagem de desenho animado. Damien riu. Riu de verdade. Foi rápido, contido, mas genuíno. Você é inesperada. Costumo causar esse efeito, principalmente nos dias de faxina pesada.
Ele caminhou até a mesa, pegou uma pasta azul e a colocou diante dela. Este é o contrato que estamos tentando proteger. Se o Renshaw conseguir invalidar a cláusula 38B, eles terão uma brecha para anular o acordo inteiro. E isso seria um desastre. Lena abriu a pasta, os olhos percorrendo as páginas com atenção cirúrgica. Você esqueceu de usar uma cláusula genérica de salvaguarda no fechamento do contrato. Um advogado cauteloso teria incluído isso automaticamente. Mas às vezes, gênios esquecem o óbvio. Damian franziu o senho. Está dizendo que nossos advogados são descuidados? Estou dizendo que às vezes a vaidade toma o lugar da prudência, e quando isso acontece, o contrato fica com mais ego do que precaução. Ele a olhou, não com seu habitual ar severo, mas como se tentasse decifrar de onde vinha tudo aquilo. Você estudou direito, mas não concluiu. 3 anos e meio. Saí porque tive que escolher entre um diploma e leite na geladeira. Meu ex disse que não estava pronto para ser pai, mas o bebê veio assim mesmo. E livros não choram à noite, sabe? Então estudei quando podia e trabalhei quando precisava. Damian assentiu sem julgamento, apenas absorvendo. Sabe que não pode atuar como advogada. Isso é ilegal. Eu sei. Não vou assinar nada nem aparecer em lugar nenhum. Mas posso pensar, observar, sugerir. Isso ainda é permitido. Ele virou de costas e encarou a janela. A cidade lá fora parecia menos brilhante do que a mente que acabara de descobrir tão perto. Eu preciso de você, disse, ainda olhando para fora. Mas ninguém pode saber. Lena cruzou as pernas, relaxada como uma espiã disfarçada. Mais como uma aliada estratégica. Se alguém descobrir que estou recebendo conselhos jurídicos da equipe de limpeza, isso vira novela das 9 e crise institucional. Então você será minha faxineira das cláusulas confidenciais? Ele se virou para ela. Está dentro? Ela se levantou, pegou o balde e respondeu com um leve sorriso. Contanto que eu não precise usar salto alto, meu uniforme já diz tudo. Lena começou seu novo papel usando os mesmos tênis gastos de sempre. A única diferença era que, junto com o balde e o pano, agora carregava um caderno de capa dura, onde anotava nomes de advogados, palavras que soavam complicadas e ideias que surgiam enquanto esfregava os corredores. Damian havia sido claro. Ninguém precisava saber o que ela realmente fazia. Oficialmente, ela ainda era a faxineira do setor administrativo. Mas na prática era muito mais. Era o elo invisível da empresa. A mente afiada por trás de algumas decisões que nem mesmo os advogados conseguiam resolver sozinhos. Tudo começou na terça-feira seguinte, quando Damian, em voz baixa, pediu que ela revisasse um e-mail destinado a uma consultoria externa. O conteúdo era técnico, mas vago. Lena leu, coçou o queixo e disse: Se importa se eu der uma ajustada? Damen deu de ombros. Ela se sentou, digitou rapidamente e, ao terminar, entregou o laptop de volta. O novo parágrafo dizia: com base na cláusula de salvaguarda interpretativa presente no contrato assinado por ambas as partes e respaldada pelo artigo 64-C da legislação federal, acreditamos que a proposta de revisão contratual carece de fundamentação suficiente e, portanto, não é recomendada. Atenciosamente, PS. Caso discorde, teremos o maior prazer em discutir o assunto. Com café. Só traga os cookies. Damen arqueou uma sobrancelha. Cookies? Termo técnico para aliviar o clima, ela disse com um meio sorriso. Eles vão rir, mas também vão entender que você está falando sério. Ele não disse uma palavra, apenas clicou em enviar. Não demorou para que Lena começasse a receber pequenos pedidos discretos. Um advogado deixava um post-it na porta perguntando: a cláusula de compensação cruzada se aplica a serviços? Ela deixava um bilhete dobrado na máquina de café. Só se estiver claramente previsto. E mesmo assim, cuidado com o artigo 92B. Ninguém sabia quem estava por trás das respostas afiadas.
Mas, de repente, os erros começaram a desaparecer. As reuniões de Damien ficaram mais curtas, mais objetivas, e as perguntas mais difíceis pararam de ser feitas em voz alta nos corredores. Elas passaram a ser sussurradas nos intervalos para o café. No terceiro dia, Lena estava sentada sozinha na sala de descanso, escrevendo em seu caderno, quando ouviu dois advogados conversando. O rei está diferente, mais direto, mais certeiro, e o mais estranho, sem a nossa ajuda. Será que ele contratou um consultor externo? Ou arrumou uma bola de cristal jurídica? Lena sorriu. Até agora ninguém suspeitava dela. Mas isso não ia durar muito. O conflito estourou numa manhã de sexta-feira. Alexander Rios, jovem, arrogante e com um ego grande o suficiente para precisar de crachá próprio, entrou na sala dos fundos e pegou Lena respondendo a um e-mail no computador de Damien. "O que você está fazendo aí?" Ela olhou com calma. "Respondendo um e-mail jurídico sobre uma fusão e cláusula de reversibilidade. Quer dar uma olhada?" Ele avançou furioso. "Isso é uma violação gravíssima do procedimento. Você nem devia ter acesso a esse sistema. Você é só uma faxineira." Lena respirou fundo. Nenhuma raiva. Apenas a postura firme de quem não aceita ser diminuída. Qualquer pessoa pode ler a lei. Mas entender a alma dela é privilégio de quem estuda além da página, disse ela, olhando direto nos olhos dele. Alexander franziu a testa. "Isso não está no código." "Não está. Está no prefácio do livro do professor Marches. O mesmo que dá aula na sua pós-graduação. Eu li no livro dele." O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer acusação. A partir daquele dia, Lena passou a ser chamada, informalmente, de Pon na voz nas notas de rodapé. Ninguém sabia ao certo quem ela era, mas os rumores começaram a circular. E o fato de Damien continuar consultando ela sem nunca explicar o porquê só adicionava mais gasolina no mistério. Numa tarde qualquer, um documento delicado pousou na mesa de Damien. Era uma carta. Ameaçava um processo. Tinha o tom agressivo e intimidador de quem acha que já venceu. Ele entrou no escritório em silêncio e, sem chamar ninguém, entregou a carta diretamente para Lena. Ela leu, pensou por 2 minutos e redigiu uma resposta curta, direta, clara e com a dose exata de ironia. "Agradecemos sua preocupação quanto às possíveis consequências jurídicas deste contrato. Contudo, acreditamos que não há motivo para teatros legais ou fantasmas contratuais imaginários. Nossa equipe, visível ou não, está pronta para qualquer movimento. Com respeito e sem medo." Damien leu e sorriu, pela primeira vez, em público. Naquela mesma semana, durante um intervalo, Lena passava pelo corredor quando ouviu 2 estagiários debatendo se deveriam ou não ativar a cláusula de responsabilidade solidária em um acordo de parceria. "Depende de como o vínculo foi formado", disse ela sem parar de andar. Os 2 se entreolharam, surpresos. "Como assim?" Ela se virou com um leve sorriso. "Se a responsabilidade solidária foi definida por acordo, então sim. Mas se foi apenas presumida por interpretação, você corre o risco de anular a intenção original. É o artigo 265. Boa sorte, senhores." E continuou andando, como se tivesse feito apenas um comentário sobre o tempo. Observando tudo do seu escritório, Damien fez algo incomum. Anotou o nome dela em um caderno que nunca usava. Era como se quisesse lembrar a si mesmo que a inteligência, às vezes, aparece vestida com uma camiseta desbotada e uma mochila velha. Já passava das 10 da noite quando Lena terminou de organizar os últimos documentos sobre a mesa de Damien. O escritório estava silencioso, levemente iluminado. Apenas o abajur projetava um círculo quente de luz sobre os papéis espalhados. Do lado de fora, Chicago brilhava pelas janelas amplas, mas dentro daquela sala, o mundo havia se reduzido a apenas 2 pessoas e uma conversa que ainda não havia começado. Damien recostou-se na cadeira, observando Lena dobrar cuidadosamente uma folha onde anotara observações sobre o caso Renshaw. Ele notou algo curioso.
Ela sempre dobrava os papéis da mesma forma, 2 vezes, em retângulos perfeitos, como se cada folha fosse uma carta que merecia respeito. Você não precisa ficar até tão tarde, ele disse por fim, quebrando o silêncio. Eu sei, mas gosto do escritório quando está vazio. É mais fácil pensar quando ninguém está me olhando como se eu fosse algum tipo de espetáculo. Lena guardou o último livro na mochila e sentou-se na cadeira à frente dele. Não era a poltrona elegante que usava nas reuniões formais. Era uma cadeira simples de madeira que a fazia parecer mais presente, mais real. Posso te perguntar uma coisa? Disse Damien, inclinando-se para a frente. Claro, mas se for sobre jurisprudência, eu cobro hora extra depois das 9. Ele sorriu, mas seu rosto logo ficou sério. Por que você estudou direito? Quero dizer, o que te fez escolher essa área? Lena respirou fundo, como quem abre uma gaveta esquecida há muito tempo. Meu pai era operário da construção civil. Morreu quando eu tinha 16 anos num acidente de trabalho. A empresa tentou não pagar indenização para minha mãe. Disseram que ele não usava equipamento de segurança, que a culpa era dele. Ela fez uma pausa. Uma mentira absurda. Ela fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Minha mãe não sabia como se defender. A gente não tinha dinheiro para pagar um advogado, e os poucos que aceitaram conversar com a gente agiam como se estivessem nos fazendo um favor, como se deveríamos ser gratas só por sermos ouvidas. Damen se inclinou para a frente, ouvindo com atenção total. E então, eu pensei, se eu soubesse a lei, se eu entendesse como tudo funcionava, talvez eu pudesse ajudá-la. Talvez eu pudesse ajudar outras pessoas na mesma situação. Foi por isso que entrei na faculdade com uma bolsa. E ganharam o processo? Ganhamos. Depois de 2 anos lutando. Minha mãe usou o dinheiro para abrir uma pequena loja de costura no nosso bairro. Ela ainda está lá. Costura vestidos de festa para meninas que querem se sentir como princesas. Lena sorriu, mas havia uma tristeza suave escondida naquele sorriso. Você deve ter sido uma aluna excelente, disse Damen. Eu era. Boas notas, participava de grupos de estudo, adorava discutir casos com os professores. Eu tinha um plano: terminar a graduação, fazer pós e talvez um dia abrir um escritório de assistência jurídica no meu bairro. O que aconteceu? A pergunta ficou no ar por um momento. Lena prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha. Um gesto que Damen já havia notado que ela fazia quando organizava os próprios pensamentos. Diego, disse finalmente. Conheci ele no 2º ano. Estudava administração, 1 ano à minha frente. Sorriso fácil, conversa leve, sonhos que pareciam combinar com os meus, ou pelo menos era o que eu achava. Damen percebeu que até sua respiração havia ficado mais concentrada. Namoramos por 1 ano e meio. Eu estava no 3º ano quando descobri que estava grávida. Foi inesperado, mas quando contei, achei que enfrentaríamos juntos. Mas não foi isso que aconteceu. Ela desviou o olhar, encarando a janela. Ele entrou em pânico. Disse que era muito jovem para ser pai, que ainda tinha muitos planos e que talvez fosse melhor resolver a situação de outro jeito. Lena respirou fundo. Eu disse que respeitava a decisão dele de não ser pai, mas que eu teria o bebê e que ele não precisava se preocupar porque eu daria conta. E deu. Tive que dar. Tranquei a faculdade no meio do 3º ano. A bolsa não cobria a creche e minha mãe já estava ocupada com a loja, então não podia cuidar do Miguel o tempo todo. Eu precisava trabalhar. Damen sentiu algo se agitar dentro do peito, uma mistura de admiração e frustração que ele nem sabia nomear. E o Diego sumiu, literalmente. Se mudou para outra cidade depois da formatura. Nunca mais vi. Miguel costumava perguntar sobre o pai quando era pequeno, mas não pergunta mais. Acho que ele entende que a nossa família já é completa assim mesmo. E você nunca pensou em voltar para a faculdade? Lena soltou uma risada baixa.
Pensei. Pensava nisso toda noite, depois de colocar o Miguel para dormir, quando abria os livros que eu conseguia pegar emprestado ou comprar usados nas feiras. Mas aí percebi uma coisa. Eu nunca parei de estudar, só mudei a forma de fazer isso. Ela se levantou e foi até a janela, observando as luzes da cidade. Comecei a frequentar a biblioteca do bairro. Tinha uma seção pequena de direito, mas era completa. O professor Marquesi, o mesmo que mencionei para o Alexander, dava aulas extras lá aos sábados. Quando ele ouviu minha história, começou a me emprestar livros. Emprestar livros? Não começo, sim. Depois que viu que eu realmente estudava, fazia anotações, entendia o que lia, ele começou a me dar os livros. Ele disse: livro foi feito para ser lido, não para ficar pegando pó numa estante. Damien se levantou também e foi até a janela, ficando ao lado dela. E você nunca sentiu raiva por ter que abrir mão dos seus planos? Lena se virou para ele e, pela primeira vez naquela noite, seus olhos brilharam com uma intensidade diferente. Senti, por muito tempo, raiva do Diego, da situação, de mim mesma, por ter me apaixonado por alguém que não estava pronto para construir nada sério. Ela fez uma pausa, como se revivesse o momento. Mas depois que o Miguel nasceu, outra pausa, mais suave agora. Quando ele nasceu e eu o segurei pela primeira vez, entendi que meus planos não tinham sido destruídos. Eles só mudaram de forma. Eu não seria a advogada que sonhei ser aos 18, mas seria a mãe que eu queria ser aos 20. Damien a observava em silêncio. E agora, se arrepende? De ter o Miguel? Nunca. Ele é a melhor parte de mim. Ele me ensinou que coragem não é não é ter medo e seguir em frente mesmo assim. De qualquer forma, Damien continuou olhando seu perfil contra as luzes da cidade. Havia algo em Lena que ele nunca tinha visto antes. Um tipo de força que não vinha da necessidade de provar algo para os outros, mas da clareza de quem sabe exatamente quem é. E você ainda estuda toda noite depois que ele dorme? Abro meus livros, leio casos, estudo precedentes, acompanho as mudanças na lei, não porque eu preciso, porque eu quero, porque faz sentido para mim. Mesmo sabendo que não pode atuar, exercer o direito é uma coisa, compreendê-lo é outra. E quem sabe um dia eu volte para a faculdade. Miguel está crescendo, ficando mais independente. Talvez seja a hora de terminar o que comecei. Damien sentiu algo estranho subir no peito. Admiração. Sim. Mas mais do que isso. Era como se estivesse diante de alguém que transformava cada obstáculo em degrau, cada queda em impulso para subir mais alto. Você é extraordinária, ele disse. A palavra saiu com mais sentimento do que ele pretendia. Sou uma mãe solo que limpa escritórios e lê livros de direito nas horas vagas. Nada de extraordinário nisso. Você está errada. Pegou uma situação que podia ter te esmagado e transformou em força. Criou um filho sozinha, nunca parou de aprender, nunca perdeu a gentileza, nem o senso de humor. E ainda resolve problemas que advogados com doutorado não conseguem. Lena sorriu, mas seus olhos tinham um brilho úmido. O Miguel me perguntou outro dia se eu ficava triste por não ter virado advogada. Sabe o que eu respondi? O quê? Disse que talvez eu não tenha virado a advogada que sonhei ser, mas virei a pessoa que eu precisava ser. E isso valeu ainda mais. O silêncio que veio depois era denso, cheio de significado. Damien observou Lena ajeitar o cabelo, pegar a bolsa, voltando ao modo eficiente de funcionária. Mas algo havia mudado naqueles minutos. Uma intimidade havia se formado. Uma compreensão mútua que ia além da parceria profissional. Preciso ir, ela disse. Miguel dorme cedo, mas gosta que eu esteja lá quando ele acorda no meio da noite. Às vezes ele tem pesadelos. Claro. Obrigado por compartilhar isso comigo. Obrigada por ouvir.
Ela caminhou até a porta, mas se virou antes de sair. E Damian, essa conversa fica entre nós, tudo bem? Claro. Não porque seja um segredo, mas porque é pessoal. Com certeza. Ela saiu. Damian ficou sozinho no escritório, olhando para a cadeira onde ela havia estado sentada. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu pequeno. Não de forma diminuída, mas humilde. Como se tivesse acabado de conhecer alguém que o fazia questionar tudo o que pensava saber sobre força, determinação e valor. No dia seguinte, Damian chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. Não porque tivesse reuniões urgentes ou documentos acumulados, mas porque queria observar. Queria entender melhor a mulher que, com uma única conversa, havia mudado sua visão sobre inteligência e caráter. Posicionou-se estrategicamente na copa, de onde podia ver o corredor principal. Às 8h15, Lena entrou com seu uniforme azul e sua velha mochila nas costas. Mas Damian a via de outra forma agora. Cada movimento dela parecia contar uma história. Cada sorriso que oferecia aos colegas revelava uma gentileza que ia além da simples educação. Ele observou enquanto ela parava para ajudar um estagiário que havia derrubado uma pilha de papéis. Em vez de apenas ajudá-lo a recolher, ela os organizou por data e devolveu com uma piada sobre como os papéis têm vida própria em escritórios de advocacia. O jovem riu, aliviado, e agradeceu. Mais tarde, durante uma reunião com a equipe jurídica, Damian se pegou pensando no que Lena diria sobre cada ponto discutido. Quando um dos advogados sugeriu uma estratégia evidentemente fraca, ele quase murmurou: "A Lena diria que tem uma brecha na cláusula 3." Mas conteve-se. Na hora do almoço, viu-a sentada sozinha no pátio, comendo um sanduíche e lendo um livro sobre direito constitucional. Não parecia encenação. Ela não tentava impressionar ninguém. Era interesse real, paixão genuína por aprender. Damian percebeu que estava sentindo algo que não conseguia nomear com precisão. Não era a atração física que já sentira por outras mulheres. Também não era apenas o respeito profissional que tinha por colegas competentes. Era algo mais profundo, mais complexo. Uma admiração misturada com curiosidade. Um respeito entrelaçado com o desejo de compreender, entender como uma mente tão brilhante havia se formado em meio a circunstâncias tão adversas. Ficou fascinado com a maneira como ela transformava dificuldade em percepção, como transformava obstáculos em oportunidades de crescimento. Ao final do dia, quando o escritório começou a esvaziar, Damian a chamou para uma conversa. "Tenho algo para você", disse ele, entregando um envelope. Lena abriu e encontrou um cheque. Um valor significativo, o suficiente para cobrir vários meses de despesas. "O que é isso?" "Um bônus, por toda a ajuda que você me deu, por soluções que nem meus advogados conseguiram oferecer." Lena olhou para o cheque por alguns segundos. Depois devolveu. "Eu não posso aceitar." "Por quê?" "Você merece. O valor que eu trouxe para o seu trabalho é exatamente o motivo pelo qual eu não posso aceitar isso." Damen franziu o senho confuso. "Eu não entendo." Lena estava sentada na mesma cadeira da noite anterior. A postura era serena, mas firme. "Se eu aceitar esse cheque, você vai sentir que estamos quites, como se tivesse pago pelo meu conhecimento, pela minha ajuda. E eu vou me sentir como alguém que foi recompensada por ser útil." "Mas é exatamente isso que estou fazendo, recompensando alguém que foi útil." "Não, Damen. Eu não sou um favor. Eu sou valor." As palavras pairaram no ar, carregadas de dignidade e convicção. "Você não entende", ela continuou. "Eu não te ajudo porque preciso de dinheiro. Eu te ajudo porque gosto disso. Porque faz sentido para mim. Porque finalmente eu posso usar tudo que aprendi." O dinheiro transformaria isso numa transação. Mas o que a gente tem aqui é uma parceria. Damen guardou o cheque, sentindo-se ao mesmo tempo recusado e profundamente impressionado. "Então como eu posso retribuir?" "Continue me deixando participar. Continue confiando no meu julgamento. E talvez, só talvez,
comece a me ver como uma pessoa, não só como a faxineira que por acaso entende de direito. Naquele instante, Damen entendeu o que estava sentindo. Ele estava se apaixonando, não pelo visual de Lena, não pela utilidade dela no trabalho, mas pela essência, pela integridade, pela mente dela, pela capacidade de transformar qualquer situação em uma oportunidade de crescer. E isso o assustava mais do que qualquer processo que já tivesse enfrentado. Na manhã de quinta-feira, tudo começou como qualquer outro dia na Hayes e Lee. Lena chegou pontualmente às 8 horas, cumprimentou a equipe da recepção e seguiu com seu carrinho de limpeza até o andar administrativo. O que ela não sabia era que, a poucos metros dali, Marcus Thompson, um estagiário do segundo ano e aspirante a influenciador digital nas horas vagas, estava discretamente gravando um vídeo para o seu canal no TikTok. Marcus andava curioso com os rumores que corriam pelos corredores, boatos sobre uma consultora misteriosa e invisível que vinha ajudando Damen Hayes em casos complexos. Quando viu Lena explicando pacientemente para 2 outros estagiários a diferença entre uma cláusula de rescisão e uma cláusula de cancelamento, ele soube na hora que tinha achado o conteúdo perfeito. "Olha, é simples", disse Lena, apoiada no cabo de uma vassoura enquanto gesticulava. "Uma cláusula de rescisão é como um término, porque vocês não conseguem mais concordar nem sobre qual filme assistir. Acabou, mas ninguém fez nada de errado. Agora, uma cláusula de anulação é quando uma das partes estava comendo toda a pipoca escondida. Isso é quebra de confiança." Os estagiários caíram na risada. Um deles perguntou: "E se alguém fingiu gostar de filme de terror só para impressionar o outro?" "Aí, meu amigo, temos uma falsa representação. O contrato inteiro foi baseado em informação mentirosa. Isso pode invalidar o acordo desde o início. Tipo quando você descobre que o crush nem gosta de cachorro ou de pizza. Isso é um choque de valores fundamentais. Relacionamento anulado." Marcos continuou gravando, fascinado com a forma como Lena explicava conceitos que seus professores levavam horas para deixar pela metade tão claros. "E como a gente sabe qual usar em cada caso?" perguntou outro estagiário. "Pergunta principal: houve má-fé? Se sim, é anulação. Se não, é rescisão. É como terminar por mensagem ou pessoalmente. De qualquer forma, acabou. Mas uma é um pouco mais respeitosa que a outra." Lena pegou o pano e se preparava para voltar ao trabalho, mas um dos caras ainda tinha uma dúvida. "E se as duas partes quiserem sair do contrato, mas por motivos diferentes?" Ela deu um sorriso leve. "Então temos um divórcio mútuo, com briga para ver quem fica com o cachorro. Rescisão bilateral com cláusula específica de divisão. Cada um leva o que trouxe, mas alguém vai ter que decidir quem fica com a conta compartilhada da Netflix." Os três caíram na gargalhada, e Marcos encerrou a gravação com um close no rosto de Lena, que acenou de forma descontraída para a câmera. "Senhoras e senhores, vocês acabaram de assistir à melhor aula de direito contratual da história, dada pela especialista mais improvável no escritório de advocacia mais chique de Chicago. É isso que significa acesso ao conhecimento." Marcos postou o vídeo no TikTok às 14 horas com a legenda: "Pô-vê. A faxineira do seu escritório explica direito contratual melhor que seu professor de Harvard. Sabedoria legal sem diploma. Lenda jurídica." O que aconteceu depois, nem Marcos esperava. Em igual a 2 horas, o vídeo já tinha 50.000 visualizações. Com 4 horas, bateu 200.000. Ao final do dia, passou de 500.000, inundado de comentários empolgados de estudantes de direito, advogados e até professores. "Essa mulher explicou em 2 minutos o que meu professor não conseguiu explicar em um semestre inteiro. Alguém sabe onde ela dá aula? Vou largar a faculdade para estudar com ela. Finalmente alguém que faz o direito fazer sentido." "Pera, ela é faxineira? Como é melhor que um PhD de Harvard?
O vídeo foi compartilhado em grupos do WhatsApp de faculdades de direito em todo o país. No Twitter, viralizou com a hashtag *janitor JD*. O Instagram explodiu com stories citando as explicações de Lena. O site jurídico Legal News publicou o vídeo com a manchete: Funcionária da limpeza ensina direito contratual e viraliza nas redes. Outro portal, Law for All, publicou um artigo completo: A educadora acidental que está mudando a forma como falamos sobre o direito. Mas a verdadeira explosão veio quando a página Legal Memes postou uma montagem de Lena segurando a vassoura, ao lado de 11 advogados sérios de toga, com a legenda: A faxineira que superou 11 doutores em direito. O meme se espalhou como fogo em palha seca. Várias versões surgiram em seguida. Quando a faxineira entende mais que seu advogado. Plot twist. A pessoa mais inteligente do escritório não tem diploma. Ela limpa o chão e seus argumentos jurídicos. Na manhã seguinte, Lena chegou para trabalhar sem saber de nada. Foi recebida com olhares curiosos, sorrisos cúmplices e cochichos nos corredores. Só percebeu que algo estava fora do comum quando a recepcionista, quase explodindo de empolgação, mostrou o celular. Lena, você viralizou. Mais de 2 milhões de visualizações. Lena assistiu ao vídeo com um olhar divertido, balançando a cabeça. Esse Marcos, sempre achei que ele filmava demais. Você não tá brava? Por que estaria? Eu falei algo errado. Não, mas você nem sabia que estava sendo filmada. É verdade, mas também não falei nada confidencial. E pelo que tô vendo nos comentários, tem gente aprendendo. Isso é coisa boa. Uma hora depois, quando Damian chegou ao escritório, já havia 3 ligações de jornalistas, 2 e-mails de produtores de TV querendo entrevistar a faxineira viral e uma mensagem do RH perguntando como deveriam lidar com a situação. Damian chamou Marcos imediatamente. Você não tinha o direito de filmar uma funcionária sem autorização. Senior. Reis, eu não sabia que ia viralizar assim. Foi só um vídeo bobo para os meus seguidores. Tira ele do ar. Agora. Mas, senhor, o vídeo já foi compartilhado milhares de vezes. Mesmo que eu delete, não vai fazer muita diferença. E bem, tecnicamente gravei numa área pública do escritório, e ela não disse que não queria ser filmada. Damian respirou fundo, lutando contra a irritação. Não estava bravo com o sucesso de Lena. Longe disso. O que o preocupava eram as possíveis consequências. Jornais poderiam questionar os critérios de contratação da firma, se perguntariam por que uma funcionária da limpeza tinha conhecimento jurídico tão avançado e talvez até questionassem a competência do time jurídico como um todo. Chamou Lena para uma conversa particular. Lena, precisamos conversar sobre essa situação. O vídeo? Eu vi, tá engraçado. Você entende as implicações? A imprensa pode querer falar com você, investigar sua história, perguntar por que você não exerce a profissão. E eu vou responder com a verdade, que estudei direito, não terminei por motivos pessoais, mas continuei estudando porque gosto. Qual o problema? O problema é que isso pode criar uma situação desconfortável para a firma. As pessoas vão questionar nossa competência, vão perguntar por que confiamos numa funcionária da limpeza para resolver casos complexos. Lena cruzou os braços. O tom ficou mais sério. Damian, você está envergonhado de mim? A pergunta o pegou de surpresa. Não é isso. Então é o quê? Eu compartilhei alguma informação confidencial? Quebrei algum protocolo? Faltei com respeito com algum cliente? Não, nada disso. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você prefere ter uma equipe que finge saber tudo? Ou alguém que realmente entende do assunto, não importa o título que tem no crachá? Damian ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem razão. Me desculpa. É só que esse tipo de atenção pode complicar nossa parceria.
Lena deu uma risadinha seca. Nossa parceria sempre foi complicada, Damian. Desde o dia 1. E mesmo assim, funcionou. Ela se levantou e foi até a janela. Sabe o que eu acho desse vídeo? Se as pessoas rirem de mim, tudo bem. Mas eu espero que aprendam alguma coisa no processo. Quantos estudantes de direito você acha que finalmente entenderam conceitos que estavam presos na cabeça só porque eu usei analogias com relacionamentos e Netflix? Provavelmente muitos. Então o vídeo teve um propósito. E se isso causar algum problema para a firma, a gente lida com isso. Mas eu não vou me esconder só porque descobriram que inteligência não vem junto com diploma. Damian a observava mais uma vez, impressionado. Ela tinha o dom raro de transformar uma crise potencial em uma oportunidade de reflexão. Você não tem medo de ser julgada, né? Damian, eu sou mãe solo. Sou faxineira. Estudo direito nos intervalos do trabalho. Se eu tivesse medo de julgamento, eu nem saía de casa. O que importa para mim é: estou fazendo algo útil? Estou ajudando alguém? Estou sendo fiel a mim mesma? E está. Estou. Então, que venham os memes, as entrevistas, as perguntas. Eu vou responder tudo, com a mesma naturalidade que explico cláusulas contratuais. Naquela tarde, quando Kesu mais 3 veículos de imprensa Shin entraram em contato querendo entrevistar a faxineira que virou fenômeno, Damian Canão tentou bloquear nada. Em vez disso, perguntou se Lena precisava de algo. Só me promete uma coisa, ela disse. Se algum jornalista perguntar sobre meu chefe, diz para eles que ele é a pessoa mais inteligente que eu conheço, porque é verdade. E porque inteligência reconhece inteligência. Estava selado. Damian estava completamente apaixonado. O caso Renshaw vs. Hayes and Lee estava marcado para uma segunda-feira, às 9 horas da manhã, no nobre Tribunal Superior de Chicago. Era o tipo de julgamento que definiria não apenas o futuro financeiro da firma, mas também sua reputação no mercado. Estavam em jogo 60 milhões de dólares e a credibilidade que Damian havia construído ao longo de 15 anos de trabalho. Na sexta-feira anterior, a tensão no escritório era palpável. Os advogados revisavam argumentos, checavam precedentes, trocavam olhares nervosos pelos corredores. Todos sabiam. A estratégia de defesa dependia de uma interpretação complexa da cláusula 38B, a mesma que Lena havia sinalizado como problemática semanas antes. Damian estava em sua sala, cercado por pilhas de documentos e 3 advogados seniores, que pareciam mais ansiosos do que confiantes. O argumento é sólido, disse Robert Chen, o mais experiente da equipe. Mas a acusação vai atacar nossa leitura da cláusula de salvaguarda. E se eles citarem o precedente de Morrison versus Atlantic? Perguntou Sarah, a segunda no comando. A nossa defesa vai enfraquecer, concluiu ela, já imaginando o impacto. Damian esfregava as têmporas. Estudara o caso durante semanas, mas algo ainda o incomodava. Havia uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Foi então que Lena bateu à porta. Com licença, posso entrar? Claro. Ela carregava uma bandeja com café e uma pasta sob o braço. Trouxe café e, bem, ouvi vocês falando sobre Morrison versus Atlantic. Robert arqueou a sobrancelha. E você está preocupada com o precedente errado. O silêncio tomou conta da sala. Lena colocou a bandeja sobre a mesa e abriu sua pasta. A decisão em Morrison versus Atlantic foi parcialmente anulada há 6 meses por Hamilton versus Shore Industries. A interpretação que preocupa vocês já não é mais válida. Sarah folheou os próprios documentos, confusa. Isso não está na nossa pesquisa, porque foi publicado em um jornal jurídico menor, fora dos grandes periódicos, mas mudou completamente o precedente legal. Ela fez uma pausa, firme. O que vocês realmente deveriam estar observando é o caso Nelson versus Phoenix Corp, de 2 meses atrás. Damian se inclinou à frente. Explica. O caso Nelson
introduziu uma nova forma de interpretar cláusulas ambíguas em contratos de fusão. Se a acusação usar esse precedente, sim, vocês terão um problema, mas também terão uma solução. Lena puxou uma cadeira, sentou-se entre eles e espalhou os papéis sobre a mesa. Em Nelson, o juiz aplicou uma leitura estritamente literal da lei, ignorando o contexto histórico. Mas existe um caso mais antigo. Fitzgerald versus Morgan Steele, de 1987, que se encaixa perfeitamente na nossa situação. Nas 2 horas seguintes, Lena reestruturou por completo a estratégia de defesa. Ela não apenas apontou as falhas nos argumentos originais, ela construiu uma nova abordagem sólida, baseada em precedentes que os outros advogados nem sequer conheciam. Você é quem deveria estar no tribunal na segunda-feira, disse Robert, claramente impressionado. Eu não posso, e não vou. Por quê? Porque não é lá que eu pertenço. Eu pertenço aqui, ajudando vocês a se prepararem. É o Damian quem vai brilhar naquele tribunal. E todos vocês vão ver por que ele é um dos melhores advogados de Chicago. Na noite de domingo, Damian ligou para Lena. Estou nervoso. Nervoso ou inseguro? Qual é a diferença? Nervoso é quando você sabe que está preparado, mas o coração continua acelerado. Inseguro é quando você duvida se está à altura. Então estou nervoso. Ótimo. Ela sorriu do outro lado da linha. Isso significa que você se importa com o resultado. O ponto central do argumento é a validade e a aplicabilidade do precedente legal Fitzgerald versus Morgan Steele, no contexto do contrato de fusão em questão. A defesa, liderada por Damen, com a ajuda invisível de Lena, sustenta que esse precedente ainda é válido e aplicável ao caso atual, pois se refere a fusões amigáveis, onde há transparência e negociação equilibrada entre as partes. O ataque da promotoria tentou minar esse argumento citando um precedente mais recente, Torres versus Infinity Holdings, alegando que ele modificava a interpretação do caso Fitzgerald. Porém, a reviravolta acontece quando Lena, do fundo da sala, lembra Damen de que a modificação introduzida em Torres versus Infinity foi parcial, não total, conforme o artigo 127, parágrafo 3, e se aplica exclusivamente a fusões hostis, ou seja, aquelas com coerção ou desequilíbrio informacional, o que não é o caso da fusão tratada no julgamento. Assim, a defesa consegue invalidar a tentativa da promotoria de desqualificar o precedente que sustenta sua argumentação principal. Resumo do ponto central. A defesa argumenta que o precedente Fitzgerald versus Morgan Steele ainda é o mais relevante e aplicável porque a fusão em questão é amigável e transparente, diferentemente da situação abordada em Torres versus Infinity, que só alterou parcialmente o entendimento jurídico e não se aplica ao caso atual. Sr. Hayes, seu argumento é consistente e bem fundamentado. A objeção está indeferida. 2 horas depois, Damen havia vencido o caso. A decisão foi unânime. A cláusula 38B era válida. O contrato permanecia em vigor. E a Hayes Lee não só manteve os 60 milhões em jogo, como também preservou algo ainda mais valioso: sua reputação. De volta ao escritório, a comemoração era geral, mas antes de qualquer brinde ou discurso, Damen só tinha uma coisa em mente: procurar por Lena. Preciso falar com você. Eles se encontraram em sua sala, longe dos aplausos e do som dos copos se chocando no andar de baixo. Como você sabia sobre Taurus versus Infinity? Pesquisei ontem à noite, quando você disse que estava nervoso. Pensei em ver se havia algum caso recente que pudesse afetar nossa estratégia. Encontrei 3, incluindo esse. E por que não me falou antes? Porque você já estava sob pressão.
E eu sabia que se surgisse com a informação certa no momento certo, você saberia exatamente como lidar. Damen se sentou na beirada da mesa, olhando diretamente para ela. Lena, você salvou minha carreira hoje. Você salvou sua carreira. Eu só sussurrei uma dica. Não, foi muito mais que isso. Você vem me ajudando desde o primeiro dia. Ele deu um passo à frente. Quero oficializar isso. Você aceita ser minha assistente pessoal e consultora jurídica principal? Salário integral, benefícios completos e, finalmente, o reconhecimento que você merece. Os olhos de Lena se encheram d'água. Você está falando sério? Completamente. Isso não é favor, não é caridade. É respeito pelo seu valor profissional. Eu. Eu aceito. Eles se abraçaram. Um abraço profissional, mas que durou alguns segundos a mais do que precisava. Naquela noite, Damien organizou um jantar de comemoração no Rosewood, um dos restaurantes mais sofisticados de Chicago. Toda a equipe jurídica estava presente, além de vários clientes importantes. Quando Lena chegou, Damien quase não a reconheceu. Ela usava um vestido azul marinho simples, elegante sem ser chamativo. O cabelo, normalmente preso, estava solto. Ela estava linda, mas ainda assim, completamente ela mesma. Durante o jantar, Lena falava com naturalidade sobre casos jurídicos, fazia todos rirem com suas analogias criativas e exalava uma confiança tranquila. Uma confiança que não vinha da roupa nem dos sapatos, mas da consciência plena de quem ela era. Damien não conseguiu tirar os olhos dela a noite toda. O jeito como ela gesticulava ao explicar um ponto. O sorriso que dava quando alguém fazia uma pergunta inteligente. A maneira como tratava, desde o garçom até os sócios mais poderosos, com a mesma gentileza e respeito. No fim da noite, com o grupo começando a se dispersar, Damien se ofereceu para levá-la em casa. Não precisa, posso chamar um Uber. Eu insisto. Depois de tudo que você fez por mim, é o mínimo que posso fazer. No caminho, conversaram sobre o julgamento, o novo cargo dela e alguns últimos detalhes do caso. A conversa fluía com leveza, com silêncios confortáveis, não constrangedores. Quando chegaram ao prédio de Lena, Damien desligou o motor. Lena! Ele se virou para ela. Por um momento, apenas se olharam. Algo vinha se construindo há semanas. Uma conexão silenciosa. Um ímã que os puxava para mais perto. Damien se inclinou e a beijou. No começo foi suave, incerto, depois mais profundo. Lena retribuiu. Suas mãos tocaram o rosto dele, ambos perdidos no momento. Quando se afastaram, ofegantes, ainda tomados pela intensidade, Damien murmurou. Isso foi um erro. O quê? Isso não devia ter acontecido. Agora você trabalha para mim. Isso complica tudo. Foi inapropriado. Lena ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Damien, é melhor você esquecer que isso aconteceu. Por favor. Ela olhou para ele por alguns segundos, depois saiu do carro sem dizer nada. Damien a observou entrar no prédio, sentindo no peito o peso de ter cometido o maior erro de sua vida. Na manhã seguinte, Damien chegou ao escritório 2 horas mais cedo do que o habitual. Não havia dormido bem. O momento do beijo se repetia em sua mente, mas o que mais o atormentava era o olhar de Lena. Ela não estava com raiva. Era pior. Havia um silêncio decepcionado nos olhos dela, e aquilo o perseguiu durante toda a noite. Às 9 da manhã, quando Lena chegou ao trabalho, encontrou um buquê de rosas brancas sobre sua nova mesa. Uma mesa de verdade, com gavetas e tudo, no andar administrativo. Era um arranjo elegante e caro, do tipo que custava mais do que ela ganhara na semana anterior. O cartão dizia apenas: peço desculpas pelo meu comportamento inadequado ontem. DH. Lena ficou olhando para as flores por alguns segundos, depois caminhou com calma até a sala de Damien. Ele estava ao telefone,
mas encerrou a chamada ao vê-la entrar, carregando o buquê. Lena, São muito bonitas, disse ela, colocando as flores sobre a mesa dele. Mas sou alérgica. Alérgica a rosas? Alérgica a desculpas caras e perfumadas. Ela deixou um pequeno bilhete dobrado ao lado do arranjo e saiu antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. O bilhete dizia: Da próxima vez que quiser se desculpar, tente conversar. Flores morrem em uma semana. Palavras honestas duram para sempre. Nos dias seguintes, Damian tentou se aproximar de forma mais sutil. Deixou um café do local preferido de Lena sobre sua mesa, uma cafeteria pequena e simples perto da casa dela, bem diferente do café gourmet do escritório. Lena agradeceu com educação. Bebeu um café. Mas deixou claro que cordialidade profissional não apagava o desconforto pessoal. Quando ele se ofereceu para ajudar a organizar a biblioteca jurídica que ela havia solicitado para sua nova sala, Lena respondeu: Obrigada, mas eu me viro. Sempre me virei. Não havia hostilidade em sua voz, apenas limites. Claros, firmes. Limites que antes não estavam lá. Até aquele beijo mal resolvido. Na quarta-feira, Damian tentou uma abordagem diferente. Durante uma reunião sobre um novo caso, pediu a opinião de Lena na frente de toda a equipe jurídica. Nossa nova conselheira certamente tem uma perspectiva valiosa sobre essa questão, disse ele, olhando diretamente para ela. Lena respondeu com total profissionalismo. Ofereceu sugestões precisas, claras, e ajudou a resolver um impasse que já durava 2 horas. Mas, quando a reunião terminou e os colegas elogiaram sua contribuição antes de sair da sala, ela se virou para Damian. Não use o meu trabalho para tentar consertar o que foi quebrado fora dele. Não era essa a intenção, eu... É sim. E você não precisa fazer isso. Ela manteve o olhar firme. Meu trabalho fala por si. Sempre falou. Não preciso que você me valide profissionalmente para compensar o que aconteceu pessoalmente. Na quinta-feira, Damian deixou um livro na mesa dela. Novos precedentes no direito contratual. Uma coletânea lançada apenas na semana anterior. Ele sabia que era exatamente o tipo de leitura que ela adoraria. Lena folheou o livro, claramente interessada, mas o devolveu no fim do dia com um post-it. Obrigada pelo empréstimo. Já pedi meu próprio exemplar. Na sexta-feira, quando Damian tentou iniciar uma conversa sobre um caso que eles estavam revisando juntos, Lena interrompeu suavemente. Damen, podemos estabelecer algumas regras? Claro. Primeiro, meu trabalho continua sendo excelente porque eu amo o que faço, não porque você precisa de mim. Segundo, nossa parceria profissional é sólida e vai continuar assim. Terceiro, o que aconteceu no estacionamento, fica no estacionamento. E a quarta regra, pare de tentar compensar o que disse com gestos pequenos. Se você realmente acredita que foi um erro, então foi. E pronto. Vamos seguir em frente. Damian assentiu, mas havia algo em seu olhar, algo que Lena preferiu não interpretar. No fim de semana, Miguel estava brincando na sala quando viu, pela janela, o mesmo carro preto da noite anterior. Mãe, o homem das flores está lá embaixo de novo. O homem das flores? O que mandou as flores brancas que você devolveu? O mesmo que te trouxe depois daquele jantar chique. Lena foi até a janela. Damian estava de pé, ao lado do carro, olhando para o prédio, mas sem coragem de subir. Miguel, vem cá. O menino se aproximou, curioso. Esse homem, ele é seu amigo ou seu namorado? Lena sorriu, passando a mão nos cabelos do filho. Por que quer saber? Porque, se ele for seu amigo, você devia convidar ele para subir. A vovó sempre diz que amigos são bem-vindos. Mas se ele for seu namorado... Se ele for meu namorado, o quê? Aí você tem que decidir se gosta mesmo dele ou se ele só tá confuso. Porque namorado confuso te deixa triste. E eu não gosto quando você fica triste. Lena abraçou o filho,
surpresa com a sabedoria de um menino de 6 anos. E o que você acha que ele é? Miguel pensou por alguns segundos, ainda olhando Damián pela janela. Acho que ele é um amigo que queria ser namorado, mas ficou com medo. Igual o Pedro da minha sala. Ele gosta da Sofia, mas finge que não porque tem medo dos outros meninos rirem dele. Você é muito esperto, sabia disso? A vovó sempre fala isso. E também diz que os adultos às vezes são mais bobos que as crianças. Lena riu, ainda observando Damián lá embaixo. Sabe de uma coisa? Sua avó tem razão. Damián ficou mais 10 minutos parado na calçada. Depois entrou no carro e foi embora. Lena continuou na janela, pensando nas palavras do filho e nos sentimentos que ela mesma ainda não conseguia nomear. Lá da sala, Miguel chamou. Mãe, se ele voltar amanhã, posso falar com ele? Adulto confuso às vezes precisa da ajuda de uma criança. Lena balançou a cabeça, sorrindo. Seu filho estava certo. Adultos têm o péssimo hábito de complicar o que é simples. Na segunda-feira seguinte, Damián apareceu, na mesa de Lena, com uma proposta inesperada. Quer almoçar fora? Preciso conversar com você sobre um caso, mas longe do escritório. Lena o encarou, percebendo algo diferente em seu jeito. Ele parecia menos rígido, mais humano. Que tipo de caso? Do tipo que não se resolve com jurisprudência. Foram a uma cafeteria simples no centro, bem longe dos restaurantes sofisticados que Damián costumava frequentar. O lugar tinha mesas de madeira gastas e um cardápio escrito à mão num quadro de giz. Um lugar onde Lena se sentia em casa. Damián pediu um sanduíche que mal tocou. Lena comia sua salada enquanto o observava brincar nervosamente com o guardanapo. Então, disse ela, após alguns minutos de silêncio, que tipo de caso te deixa tão inquieto assim? Com os pratos do jantar quando parou por um momento, olhando pela janela da cozinha, o olhar perdido no horizonte da cidade. No restaurante, horas antes, Damián havia deixado a frase no ar. Uma confissão vestida de medo, uma emoção crua, que ele mesmo ainda não sabia como carregar. Na mesa, entre garfadas interrompidas e olhares que diziam mais do que palavras, Lena sentiu a tensão e também a verdade. Damián não era um homem acostumado a se perder e agora estava completamente sem mapa. Ela parou de comer, olhou diretamente para ele. E então? O que está sentindo? Damián respirou fundo, como se fosse declarar algo diante de um juiz. Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. A forma como eu trabalho, como eu penso, como eu existo. E isso me assusta. Por que te assusta? Porque eu nunca senti isso antes. Nunca admirei alguém tanto assim. Nunca quis tanto estar perto de alguém, ouvir o que pensa, entender como vê o mundo. Lena pousou o garfo, dando-lhe atenção total. Você está confuso porque se apaixonou ou porque se apaixonou por mim? A pergunta o desarmou. Qual a diferença? A diferença é que talvez você não esteja acostumado com mulheres que não precisam de você, só querem o verdadeiro você. Damián franziu o senho. Como assim? As mulheres que você conheceu precisavam do seu status, do seu dinheiro, da sua influência. Eu não preciso de nada disso, e isso te deixa sem referência, não deixa? Ele ficou em silêncio. O raciocínio batia como uma sentença inevitável. Talvez você esteja certa. Não é talvez, Damián. Você passou a vida toda sendo necessário por motivos errados. Comigo, você é só você. Não o CEO, não o cara rico. Só o homem inteligente que faz boas perguntas e às vezes ri das minhas piadas ruins. Suas piadas não são ruins. São sim, mas você ri mesmo assim. Eles sorriram. O ar pesado aos poucos se dissolvia. Então é isso, Damián concluiu. Tô confuso porque você me faz sentir ao mesmo tempo desnecessário e essencial. Exatamente. Você não precisa ser nada além de você mesmo, e isso te apavora. Sim,
porque isso significa que se você gostar de mim, é por mim, e se não gostar, também. Damian assentiu. A verdade, nua e crua, finalmente dita. Depois de um longo silêncio, ele trouxe à tona o que ainda pairava entre os dois. Sobre o beijo. Ah, o beijo. Acredito mesmo que foi inadequado. Você trabalha comigo agora e não quero que se sinta pressionada, nem desconfortável. Lena inclinou a cabeça encarando-o. Então talvez você devesse pensar um pouco mais antes de sair por aí beijando pessoas. Você acha que eu te beijei por admiração? Não sei. Me diga você. Eu te beijei porque, naquele momento, não conseguia imaginar nada mais certo no mundo. E depois o medo tomou conta. Medo de complicar tudo, de te perder como colega, de não ser o suficiente. Lena recostou-se na cadeira, um sorriso calmo no rosto. Damian, você é muitas coisas. Inteligente, dedicado, às vezes teimoso como uma mula, mas insuficiente? Nunca. Então por que me sinto assim? Porque você está aprendendo como é estar com alguém que não quer nada de você, além da sua companhia. E isso assusta. Eles terminaram o almoço falando de trabalho, mas havia uma nova camada ali, um entendimento mais profundo, uma honestidade que antes ficava presa entre silêncios e formalidades. De volta ao escritório, Damian a acompanhou até a mesa. Lena, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você sente algo por mim? Ela o olhou por alguns segundos, depois respondeu com firmeza. Sinto muito, Damian, mas eu também estou confusa. E diferente de você, eu não tenho o luxo de beijar alguém e depois chamar de erro. Quando você souber o que realmente quer, me avisa. Até lá, somos colegas, bons colegas. Naquela noite, em casa, Lena estava mais silenciosa que o normal. Miguel já dormia, e ela ajudava a mãe a secar os pratos. Mas sua cabeça estava longe dali, entre verdades ditas, emoções contidas e um beijo que ninguém sabia exatamente onde iria parar. Carmen dobrava roupas na sala de estar. Você está diferente, disse, observando a filha com atenção. Diferente como? Triste? Não o tipo de tristeza que faz chorar, mas aquela que vem de pensar demais. Lena sorriu. Sua mãe sempre teve uma habilidade quase cirúrgica de ler seus estados de espírito. Estou bem, mãe. Só processando algumas mudanças. Que tipo de mudanças? Trabalho? Vida pessoal? Um pouco de tudo. Carmen parou de dobrar as roupas e sentou-se ao lado da filha. Me conta. O trabalho está indo muito bem. Melhor do que eu esperava. Conquistei o cargo que sempre quis. Estou fazendo o que amo e sendo bem paga por isso. Mas... Meu chefe é complicado. Complicado como? Lena suspirou. Ele é inteligente, respeitoso, valoriza meu trabalho, e eu sinto algo por ele. E ele? Sente algo por você? Acho que sim. Mas ele fica nesse vai e volta. Chamou os próprios sentimentos de erro. Carmen assentiu, como se de repente tudo fizesse sentido. Ah, entendi. Ele é um daqueles homens que não sabem lidar com uma mulher forte. Não é isso, mãe. Ele admira minha força. O problema é que acho que isso o deixa inseguro. E você? Como se sente? Confusa. Porque eu me importo com ele, mas não sei se ele me quer de verdade, ou se só me admira. E eu não sei se quero me envolver com alguém que nem entende os próprios sentimentos. Carmen abraçou a filha. Querida, às vezes os homens demoram mais para entender o que sentem, não porque sejam burros, mas porque foram criados para acreditar que sentir é fraqueza. Então o que eu faço? Continua sendo você. Se ele for inteligente, vai perceber que encontrou algo raro. E se não perceber, é problema dele. Você já provou que não precisa de ninguém para ser feliz. Lena sorriu, sentindo-se um pouco mais leve.
Obrigada, mãe. De nada. E Lena, mesmo se estiver insegura, você está radiante. Isso significa alguma coisa. Naquela noite, Lena adormeceu pensando nas palavras da mãe. E naquela conversa com Damian, talvez Carmen estivesse certa. Às vezes, tudo que se pode fazer é ser quem se é e deixar que o resto aconteça por si só. Nos dias que se seguiram àquela conversa no almoço, Damian fez exatamente o que Lena esperava. Se afastou. Voltou a ser o CEO distante, impecavelmente controlado, falando com ela com a frieza profissional que dominava há anos. Nas reuniões, referia-se a ela como Senhorita Morales. Nos corredores, acenava com um leve aceno de cabeça, mas não parava para conversar. Era como se a honestidade daquele almoço o tivesse assustado tanto que ele precisou se esconder atrás da velha armadura de negócios que usava há 15 anos. Lena percebeu imediatamente e respondeu da única maneira que sabia, com dignidade. Se ele queria distância, ela dava distância. Se ele preferia formalidade, ela seria perfeitamente formal. Mas também começou a se afastar do apoio informal que vinha oferecendo. Quando Damian deixava documentos na mesa dela, com post-its pedindo sua opinião, Lena respondia por e-mail. Tecnicamente impecável, detalhado, mas sem os comentários bem-humorados de antes. Quando ele tentava puxar conversa sobre algum caso, ela respondia com clareza e profissionalismo e voltava ao trabalho. A mudança não passou despercebida no escritório. Sarah comentou com Robert que o clima entre o chefe e sua nova conselheira havia se tornado estranhamente formal. Marcus, ainda orgulhoso de ter sido o primeiro a notar o talento de Lena, reparou que ela não fazia mais piadas durante suas explicações jurídicas. O brilho que antes suavizava o rigor do ambiente agora parecia guardado, como se Lena tivesse colocado a própria luz em modo silencioso. Na quinta-feira, Damen estava revisando um contrato quando percebeu que precisava da opinião de Lena sobre uma cláusula específica. Em vez de ir até a mesa dela, como costumava fazer, ele enviou um e-mail formal pedindo um parecer por escrito. A resposta chegou 15 minutos depois. 3 parágrafos tecnicamente impecáveis e completamente impessoais. Era exatamente o que ele havia solicitado. Mas faltava algo. Faltava aquela centelha que ele havia aprendido a valorizar no trabalho dela. Naquela noite, sozinho em casa, Damian se pegou procurando por Lena nas redes sociais. Não era o tipo de coisa que fazia, mas a curiosidade falou mais alto. O perfil dela era simples, com poucas fotos, mas cada uma contava uma história. Havia um vídeo de Miguel tentando pronunciar a palavra jurisprudência, enquanto Lena ria ao fundo. Outra mostrava ela explicando um contrato de plano de saúde para uma vizinha idosa usando metáforas de receitas de bolo. Em uma das fotos, Lena estava sentada na biblioteca do bairro, cercada por livros de direito antigos, com Miguel dormindo em seu colo. Era um mundo completamente diferente do dele. Um lugar onde o conhecimento era compartilhado, não disputado. Onde a inteligência servia para ajudar, não para vencer. Um lugar onde ela não era apenas respeitada, era amada. No sábado, movido por algo que ele mesmo não sabia nomear, Damen dirigiu até o bairro de Lena. Não tinha um plano, apenas uma necessidade inexplicável de entender melhor o universo dela. Parou em frente a um pequeno centro comunitário chamado Hope Community Center. Pelo vidro, viu Lena sentada em uma mesa redonda, rodeada de pessoas. Ela gesticulava, explicando algo, enquanto os outros tomavam notas. Damian observou por alguns minutos. Havia algo no jeito dela ali que ele nunca tinha visto no escritório. Uma leveza natural. Uma alegria genuína. Ela não estava sendo profissional. Estava simplesmente sendo ela. Respirou fundo e entrou. O grupo parou de conversar quando o notaram. Lena levantou o olhar, visivelmente surpresa. Damen? O que você está fazendo aqui? Eu estava passando e te vi aqui. Uma mentira descarada. E os dois sabiam disso. Esse é Damian Hayes.
disse Lena para o grupo. Meu chefe. O chefe famoso do vídeo que viralizou, disse uma senhora sorridente. Eu sou Dona Rosa. A Lena estava explicando para a gente sobre contratos de aluguel. Damen cumprimentou todos com educação, mas seus olhos não saíam de Lena. Posso falar com você um minuto? Foram para um canto da sala. Sério, o que você está fazendo aqui? Perguntou Lena, sem hostilidade, só surpresa. Eu queria entender. Entender o quê? Como você faz isso? Como você é você o tempo todo? Lena o observou por alguns segundos. Damen, você dirigiu 40 minutos até aqui só para me perguntar isso? Talvez. Por quê? Ele olhou para o grupo, que já havia retomado a discussão, e depois voltou os olhos para ela. Porque essa semana eu voltei a ser quem eu sempre fui, e percebi que não gosto mais dessa versão de mim. E o que espera que eu faça com isso? Você me deixaria aprender com você? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Lena ficou em silêncio por um momento. E então, pela primeira vez em uma semana, sorriu. Depende. Depende do quê? Está disposto a ouvir Dona Rosa explicar por que o contrato do apartamento dela é injusto, mesmo que demore 2 horas? Estou. E a ajudar o seu Carlos a entender por que a oficina mecânica não pode cobrar por um serviço que ele não autorizou? Também estou. E a fazer tudo isso sem se sentir superior a ninguém aqui? Damen olhou em volta, depois olhou para ela. Estou. She pulled out her own phone, opened the consumer protection website, and showed him exactly where to click. You don't need a lawyer for this. You need confidence. And the knowledge I'm giving you today is your confidence. The crowd buzzed with energy, people nodding, jotting notes, some recording videos on old phones. Damien sat at the back, floored. Here was Lena, not behind a glossy conference table or in a courtroom with marble floors, but standing on a cheap plastic mat, connecting with people in a way he'd never thought possible. And they weren't just listening, they were learning, laughing, engaging. When the talk ended, a line of people formed to thank her. A few asked questions, others just wanted a handshake. Damien stayed in his seat, taking it all in. Finally, Lena approached him, cheeks flushed, hair a bit messy, eyes shining. So, Mr. Hayes, she teased lightly. Was it boring? He shook his head slowly, voice quiet but firm. Number. It was the most compelling legal presentation I've ever seen. She chuckled, shoving her hands in her pockets. You know, you're not bad at listening when you try. He looked at her seriously. Lena, I've been in countless rooms filled with supposed brilliance, but this, what you did today, it was something else. They didn't just understand you. They believed you. That's real advocacy. That's what I want to learn. She raised an eyebrow, almost suspicious of his sincerity. You mean it? He nodded. More than I've meant anything in a long time. She considered him for a beat. Then her face softened, walls down. All right, then. Come back next Saturday. Same time. But this time? She poked him lightly in the chest. Don't sit in the back. You're helping me answer questions. Damien smiled wide, unpolished, unguarded, almost boyish. It's a deal. For the first time he realized this wasn't about him teaching Lena or saving her career. It was about unlearning his own assumptions, breaking his own patterns, and letting someone unexpected teach him what justice really looked like. And as they left the community center together, stepping into the warm Chicago evening, the world felt a little bigger and a lot more honest than it had that morning. Ela escreveu modelo de carta no quadro, dando dicas sobre o tom e como construir bom argumento. Educação é o único tipo de poder que ninguém pode tirar de você, disse ela ao encerrar a sessão. E conhecer seus direitos faz parte dessa educação.
Não deixem ninguém dizer que isso é complicado demais para vocês. Se eu consegui aprender enquanto limpava escritórios e lia livros emprestados, vocês também conseguem. A plateia explodiu em aplausos. Várias pessoas vieram até ela depois, algumas com dúvidas específicas, outras apenas para agradecer ou conversar. Damien observava enquanto Lena dava a cada pessoa a mesma atenção e respeito, independente do tamanho da dúvida ou da simplicidade do agradecimento. Uma senhora idosa segurou as mãos de Lena e disse com os olhos marejados: Querida, você é um anjo na nossa vida. Sem você, eu nunca teria resolvido aquele problema na companhia telefônica. Dona Conciso, você resolveu. Eu só mostrei o caminho. Quando a multidão finalmente diminuiu, Damien se aproximou. Aquilo foi incrível. Foi só uma palestra básica. Não, foi muito mais do que isso. Eles caminharam juntos até o estacionamento em silêncio. Damien parecia pensativo, como se mastigasse ideias. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse finalmente. Claro. Como você consegue ser tão importante na vida das pessoas sem nem perceber? Lena parou de andar. Damian, eu não sou importante. Eu só compartilho o que aprendi. É justamente isso. Você não guarda conhecimento para ter poder sobre os outros. Você usa o conhecimento para dar poder aos outros. Ele a olhou com uma mistura de admiração e algo próximo da tristeza. Você é tudo o que eu queria ser e nunca consegui. Como assim? Passei a vida inteira acumulando conhecimento para me destacar, para ser melhor que os outros. Você usa o que sabe para levantar as pessoas. É o completo oposto de tudo que eu construí. Lena tocou gentilmente o braço dele. Damian, nunca é tarde para mudar a forma como você usa o que sabe. Você acha mesmo? Tenho certeza. Nesse momento, Miguel saiu correndo do centro comunitário, seguido por Carmen. Mãe, você é incrível! Gritou o menino, se jogando nos braços de Lena. Miguel, esse é o Damian. Damian, meu filho Miguel. E minha mãe, Carmen. Miguel olhou para Damian com curiosidade. Você é o cara do carro preto, aquele que vive confuso. Miguel! Lena repreendeu envergonhada. Damian riu. É, sou eu mesmo, o confuso. Carmen estendeu a mão com um sorriso caloroso. Muito prazer, Damian. Lena fala bastante de você. Espero que coisas boas. São, sim. Ela diz que você é muito inteligente, mas que ainda precisa aprender a confiar mais nos seus sentimentos. Lena corou. Mãe! Ué, é verdade. Carmen virou-se para Damian com a tranquilidade de quem não tem tempo a perder. Posso te dar um conselho, filho? Por favor. Minha filha não é complicada. Ela só não aceita ser tratada como segunda opção. Se você gosta dela, seja corajoso o bastante para admitir. Se não gosta, seja honesto o suficiente para deixá-la seguir em frente. Damian assentiu, tocado pela honestidade gentil de Carmen. Obrigado pelo conselho, dona Carmen. De nada. E agora vocês dois vão jantar com a gente. Fiz lasanha para um exército e não aceito um não como resposta. Miguel agarrou a mão de Damian. Você gosta de lasanha? A da vovó é a melhor do mundo. Damian olhou para Lena, que deu de ombros com um sorrisinho. Parece que sua noite já está decidida. Parece mesmo. E pela primeira vez em muitos anos, ele não se sentiu perdido no meio do inesperado. Ele se sentiu exatamente onde devia estar. Este ano é diferente, porque este ano eu sou diferente. As palavras de Damian pairaram no ar, carregadas de algo mais do que formalidade. A sala estava em silêncio absoluto, todos os olhares voltados para ele. Algo mudou em mim nos últimos meses, e não foi só por causa dos números, embora tenham sido bons. Foi porque alguém entrou no meu mundo com coragem, integridade e verdade. Ele fez uma breve pausa, os olhos discretamente buscando Lena no meio do público. E essa verdade me desarmou. Me fez rever o que significa vencer. Me fez repensar o que significa liderar.
Pela primeira vez em 15 anos, eu entendi que o verdadeiro sucesso não está apenas nas cláusulas bem escritas ou nos contratos assinados, mas nas conexões humanas que criamos enquanto fazemos isso. Havia uma emoção crua na voz dele, sem ensaio, sem máscara. Muitos de vocês conhecem a história da faxineira viral. Alguns riram, outros duvidaram. E, sinceramente, eu também não entendi o que estava diante de mim no início. Mas com o tempo, eu enxerguei. Enxerguei uma mente brilhante. Uma mulher que estudava leis enquanto limpava salas, que via falhas jurídicas onde advogados seniores passavam batido, que me desafiava, e não só intelectualmente. Ela me desafiava a ser uma pessoa melhor. Lena sentiu a garganta apertar, o coração acelerado, os olhos de quase todos ao redor voltados para ela. Por isso, hoje, eu não quero apenas falar sobre conquistas. Quero agradecer a alguém que não apenas salvou um caso de 60 milhões de dólares, mas que me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza, que humanidade não é uma distração, que ouvir é tão importante quanto argumentar. Ele respirou fundo. Lena Morales, você mudou a forma como vejo o direito e a vida. E esta noite eu quero fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Damian desceu do palco. O salão parecia suspenso no tempo, silencioso, sem respiração. Ele caminhou em direção a ela. Parou diante de Lena, olhos nos olhos, sem pressa, sem roteiro. Eu não sei onde isso vai nos levar. E talvez ainda tenhamos muito o que entender. Mas o que eu sei é que admiro você mais do que qualquer pessoa que já conheci. E se um dia você estiver disposta, não como colega, não como conselheira, mas como você mesma, eu adoraria te levar para jantar e conversar, como dois seres humanos que no meio do caos se encontraram de verdade. Um murmúrio emocionado percorreu a sala. Lena sorriu, não como quem está surpresa, mas como quem finalmente vê alguém dizer o que precisava ser dito. Ela deu um passo à frente e disse, com a leveza de quem escolhe com clareza: uma condição. Damian sorriu. Qualquer uma. Nada de cláusulas escondidas em letras pequenas. Fechado. E naquele instante, entre o silêncio respeitoso de 200 testemunhas e o brilho suave das luzes douradas, eles se encontraram. De verdade. Sem máscaras, sem contratos. Apenas dois corações em pausa, prontos para recomeçar. Eu aprendi algo que mudou completamente a forma como eu enxergo o sucesso. Damen encontrou Lena entre a multidão. Ela estava encostada na parede lateral, segurando uma taça de vinho que mal havia tocado. Aprendi que inteligência não tem a ver com diplomas. Liderança não tem a ver com hierarquia. E valor? Valor não tem preço. Murmúrios curiosos começaram a se espalhar pela sala. Todos vocês sabem que este foi o melhor ano da história do nosso escritório. 68 casos vencidos, 200 milhões em contratos fechados, expansão para 3 novos estados. Ele fez uma pausa. Seus olhos continuavam fixos em Lena. Mas nada disso aconteceu porque eu sou algum tipo de gênio dos negócios. Aconteceu porque eu conheci alguém que me ensinou a enxergar além dos números. Alguém que me mostrou que o verdadeiro direito nem sempre acontece em salas de reunião com vista para a cidade, mas em centros comunitários onde pessoas comuns aprendem sobre seus próprios direitos. A sala ficou completamente em silêncio. Cada pessoa ali estava atenta. Essa pessoa me ensinou que conhecimento só é poder quando é compartilhado, que inteligência só importa quando levanta os outros, e que o maior sucesso não é vencer um caso de 60 milhões, é ajudar uma senhora de 70 anos a entender que ela não precisa pagar por um serviço que nunca pediu. Damen desceu do palco e começou a caminhar em direção a Lena. As pessoas foram se afastando, abrindo caminho.
Lena Morales me ensinou que inteligência não usa terno, que sabedoria não tem endereço fixo e que o amor não se compra, não se negocia e não se controla. O amor se reconhece, se respeita e se constrói todos os dias. Ele parou bem diante dela. Os olhos de Lena estavam cheios de lágrimas. Ela claramente não esperava uma declaração tão pública. Por isso, diante de todos vocês, quero fazer duas propostas. Damian virou-se levemente para o público, mas seus olhos não deixaram Lena. Primeira proposta. Lena, você aceita ser minha sócia oficial? Não apenas uma conselheira, mas sócia de verdade da Reis e Lee, com participação nos lucros, direito a voto nas decisões e responsabilidade nos projetos sociais que queremos iniciar. O silêncio tomou a sala. Lena assentiu, emocionada demais para falar. Segunda proposta, e essa é a mais importante. Você aceita se casar comigo? Dessa vez o silêncio foi quebrado por suspiros e sorrisos visíveis no público. Lena olhou ao redor, todos com os olhos brilhando, torcendo por ela. Voltou-se para Damian. Tem certeza? Porque depois disso, não tem mais volta. Tenho mais certeza disso do que de qualquer contrato que já assinei. Ela sorriu, e finalmente as lágrimas caíram. Eu aceito as duas propostas, mas preciso impor uma condição. Qual? Nada de flores caras para me impressionar. Se quiser me dar algo especial, quero uma biblioteca de verdade, com cadeiras confortáveis e espaço para o Miguel estudar. Damian riu, pegando as mãos dela. Feito, uma biblioteca, cadeiras e o que mais você quiser. Ele a beijou, e dessa vez não havia nada de errado, confuso ou impróprio naquele beijo. Era o beijo certo, no momento certo, diante das pessoas certas. A sala explodiu em aplausos e gritos de alegria. Sarah chorava, Robert sorria como se tivesse vencido um caso histórico, e Marcos, claro, já estava filmando tudo para o TikTok. Quando se separaram, Damian sussurrou no ouvido dela. Tem mais uma coisa que quero te propor. O quê? Acho que você devia terminar a faculdade de Direito. Lena se afastou um pouco, surpresa. Damian, eu não preciso de um diploma para... Ele a interrompeu com um sorriso. Não é pelo diploma, é por você. Porque agora o mundo precisa da advogada Lena Morales tanto quanto eu precisei da faxineira que sabia mais direito que os advogados. Não é sobre precisar, é sobre você. Merecer o reconhecimento oficial por tudo o que já sabe. E porque eu quero que você tenha todas as opções possíveis. Mas e o tempo? O trabalho? O Miguel? A gente vai dar um jeito. Sua mãe pode ajudar mais com o Miguel. Você pode estudar nos horários que forem melhores para você. E se for preciso reduzir sua carga de trabalho, faremos isso. O que importa é que você termine o que começou. Lena ficou em silêncio por alguns segundos. A faculdade de Direito tinha sido um sonho interrompido 6 anos antes. A ideia de finalmente concluir aquele curso sempre pareceu distante demais para ser real. Você acha mesmo que eu deveria? Acho que você deve fazer o que parecer certo, mas também acho que você merece essa escolha. E se eu aceitar, você promete não me apressar nem facilitar as coisas para mim? Prometo, você vai conquistar esse diploma do mesmo jeito que conquistou tudo na vida, com esforço, inteligência e determinação. Lena sorriu. Então eu aceito, vou terminar a faculdade de Direito, mesmo sabendo que vai ser puxado, trabalhar, estudar, cuidar do Miguel. Você já enfrentou coisas muito mais difíceis, e dessa vez você não vai estar sozinha. Damian a beijou de novo. E pela primeira vez em anos, Lena sentiu que seus sonhos não eram apenas possíveis, eles eram inevitáveis. Na segunda-feira seguinte, ela já estava no telefone com a secretaria da faculdade, perguntando sobre o processo de rematrícula. Carmen se ofereceu imediatamente para ajudar mais com Miguel,
dizendo que estava mais do que na hora da filha terminar o que havia começado do jeito certo. E foi aí que Lena entendeu, de verdade, que ter um parceiro não era depender de alguém, era construir uma vida juntos, onde os sonhos de ambos pudessem crescer. 6 meses depois, no mesmo centro comunitário onde Damian havia aprendido o verdadeiro significado de justiça, acontecia o casamento mais incomum que Chicago já viu. As decorações não vieram de uma revista de luxo. Foram feitas pelas mãos amorosas de Carmen, que mobilizou vizinhos para transformar o pequeno auditório em um lugar mágico. Flores do jardim da Dona Rosa, tecidos emprestados pela costureira do bairro, luzes instaladas pelos eletricistas da comunidade. Cada detalhe era cheio de história e cuidado. As cadeiras de plástico foram decoradas com laços coloridos. O altar era uma mesa simples, coberta com uma toalha bordada à mão pela avó de Miguel. E em vez de buffet chique, havia uma mesa comunitária onde cada família trouxe um prato especial. Damian chegou cedo, ajustando o terno simples que escolheu para não parecer deslocado. Observava os últimos preparativos com um sorriso que Sara, sua ex-funcionária e agora amiga, mais tarde descreveria como o sorriso de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Os convidados eram um mosaico improvável. Advogados do escritório sentados ao lado de auxiliares da limpeza, clientes ricos conversando com aposentados do bairro, estudantes de direito rindo com crianças da comunidade. Marcos, é claro, filmava tudo. Já sabia que aquele seria o vídeo de casamento mais viral da história jurídica americana. Quando a música simples começou a tocar, uma playlist montada com a ajuda de Miguel, Damian foi para o altar improvisado. E pela primeira vez em anos, suas mãos não tremiam de nervoso. Ele estava exatamente onde queria estar. A porta se abriu. E Lena entrou, de braços dados com Miguel. Ela usava um vestido branco simples, comprado em uma loja do bairro e ajustado pela costureira local. O cabelo solto, com uma única flor fresca, um girassol, que Miguel fez questão de colocar dizendo: "Minha mãe brilha como o sol." Miguel vestia um pequeno terno azul marinho que o fazia parecer um mini advogado. Carregava uma almofada com as alianças, caminhando com uma expressão tão séria que fez todos na cerimônia rirem entre lágrimas. Damian observou Lena se aproximando do altar e, naquele momento, compreendeu de verdade o significado da palavra lar. Não era um lugar, era uma pessoa. Era essa mulher que havia transformado toda a sua vida com sabedoria, humor e uma generosidade que ele ainda estava aprendendo a retribuir. Quando Lena chegou ao altar, Miguel entregou as alianças ao celebrante. O professor Marchese, o mesmo homem que anos atrás tinha emprestado a ela seus primeiros livros de direito. Antes dos votos tradicionais, Lena falou pegando todos de surpresa. "Eu gostaria de dizer algumas palavras." Ela se virou para os convidados, segurando as mãos de Damian. "Por muito tempo, as pessoas me conheceram como a faxineira que entendia de leis. E tudo bem. Eu realmente sei limpar. Mas com os anos percebi que não limpava apenas pisos. Sua voz era firme, carregada de emoção contida. Eu limpava julgamentos, os meus próprios, sobre o que eu podia ou não alcançar, e os dos outros sobre o que significa ser inteligente, bem-sucedida ou digna." Ela olhou para Damian. "E ajudei alguém muito especial a limpar os julgamentos dele também. Sobre o que significa liderar, sobre o que é amar e sobre o que é ser verdadeiramente feliz." Carmen chorava em silêncio na primeira fileira. Dona Rosa abanava o lenço, emocionada. Sarah e Robert trocaram olhares comovidos. Na hora de trocar as alianças, Miguel se aproximou de Damian com todo o cuidado e sussurrou algo que o microfone captou perfeitamente. "Agora você é nosso assistente também, tá bom?" A plateia caiu na risada entre lágrimas. Damian se ajoelhou, ficando na altura dos olhos do menino. "Eu aceito o cargo, mas podemos conversar sobre o salário?" "Claro, mas eu não aceito dinheiro. Só sorvete e passeios no parque." Feito, eles selaram o
acordo com um aperto de mão solene, arrancando mais gargalhadas da multidão. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher, foi sob uma chuva de pétalas de flores jogadas pelas crianças do bairro. O beijo foi longo, doce e cheio de promessas que não precisavam de contrato para serem cumpridas. A festa começou com música, comida feita em casa e histórias circulando de mesa em mesa. Em um cantinho, Lena e Damian se afastaram por um instante para observar tudo. Algum arrependimento? Ele perguntou em tom de brincadeira. Casar com você? Nenhum. Fazer isso num lugar onde todo mundo vai ter opinião sobre nossa vida? Ainda não. Por quê? Porque agora eles são a nossa família. E família cuida uns dos outros. Damian a beijou de novo, com a certeza de que havia encontrado não apenas uma esposa, mas uma nova maneira de viver. Uma vida em que a inteligência se media por quão profundamente você ama. O sucesso se media por quanto você ajuda os outros. E a felicidade era tão simples quanto dividir um sorvete com um menino de 6 anos que acabava de ganhar um padrasto disposto a ser seu assistente. Gostou da história de Lena e Damian? Deixe sua opinião aqui nos comentários. De 0 a 10, que nota você daria para essa história? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos contos emocionantes. E confira mais histórias tocantes aqui no final do vídeo.